Olá, queridos amigos, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu me chamo Gleice Alves, sou advogada, já trabalho há 8 anos nessa área de planejamento patrimonial e sucessório. E aqui nesse canal, especificamente, né, pelo menos até o momento, temos dado uma ênfase muito especial à holding familiar. Não que ela seja aí a última bolacha do pacote, como eu costumo dizer, mas fato é que ela merece uma atenção maior da nossa parte, porque é um instrumento mais complexo, mais robusto de planejamento patrimonial e sucessório, e que também tem muitas nuances, né? Inclusive tributárias. Então, temos aqui um canal dedicado à holding familiar, que passará em breve a tratar também de outros pontos, de outras referências, de outras ferramentas, né? Mas seja muito bem-vindo, né? Você se inscreve aqui nesse canal, se você quiser fazer parte dessa nossa grande comunidade aberta, deixa seu like, deixa seu sininho de notificações e acompanha aí as novidades que teremos nesse segundo semestre de 2023 aí para o nosso canal, ok? Bom, gente, hoje eu estou trazendo uma dúvida também relacionada à holding, mas que trata de outras ferramentas de planejamento patrimonial e sucessório. E eu achei fantásticas essas ponderações. Então, estou trazendo aqui para vocês, né? Foi uma dúvida que não veio pelo YouTube, tá? Ela veio pelo direct do Instagram. E eu vou ler tudo, mas, gente, eu achei muito, muito, muito boa essa dúvida, porque ela passa por diversos questionamentos que são muito comuns, tanto dos profissionais que estão começando a trabalhar nessa área, né, como também dos clientes, né? O cliente, muitas vezes, hoje, com as redes sociais, o cliente já chega muito informado para nós, né? É muito comum o cliente já chegar, muitas vezes, gente, é muito comum isso, muito, muito, muito comum. O cliente já chega com uma relação de dúvidas para a gente, ele já chega com uma relação de questionamentos, ok? Então vamos lá, gente, porque eu achei fantástico esse questionamento. Olha só, ela colocou aqui, ó. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem. Acabei de ver seu último vídeo no YouTube e gostaria de tirar uma dúvida por aqui. Pois não. Ela botou. A doutora acredita que as cotas a serem distribuídas livremente na holding devem limitar-se apenas ao que é considerado parte disponível da herança? Um exemplo simplificado. Um casal com comunhão parcial, com 2 filhos e um patrimônio de 1 milhão, adquirido todo após o casamento, né? Nesse caso, se eles integralizam todo o patrimônio na holding, então eles têm que garantir que cada um dos filhos receba um mínimo correspondente a 250 mil, respeitando a legítima. Ou, no caso de um casal sem filhos, mas com ascendentes, eles não poderiam integralizar todo o patrimônio na holding e dividir de forma que, na ocasião da morte de um deles, tudo fique para o sobrevivente? Nesses casos, pode-se afirmar que a holding tem os mesmos impedimentos legais ou limites legais que um testamento em relação à herança, correto? Gente, que questionamentos maravilhosos, né? Nossa, a gente passou aqui por várias questões sucessórias, né? Vários pontos aqui, mas vamos lá, vamos por partes. Eu vou reler aqui e a gente vai por partes, ok? Vamos lá, primeiro. Ela botou aqui, ó. A doutora acredita que as cotas a serem distribuídas livremente na holding devem limitar-se ao que é considerado a parte disponível da herança? E aí eu vou passar aqui e eu vou parar nos pontos para a gente trabalhar. Vamos lá. No exemplo simplificado, um casal com comunhão parcial, com 2 filhos e um patrimônio de 1 milhão adquirido após o casamento. Nesse caso, se eles integralizarem todo o patrimônio na holding, então eles têm que garantir que cada um dos filhos receba um mínimo correspondente a 250 mil, respeitando a legítima, correto? Vou parar aqui e depois eu continuo. Vamos lá. Sim, doutora, é exatamente isso. E aí, vamos entender aqui uma coisa. A gente vai sair um pouquinho agora do universo holding. A gente vai abrir um pouco os horizontes, ok? Existem diversas ferramentas de planejamento sucessório e holding é uma delas, né? A gente aqui, sua pergunta foi em cima de holding, né? Mas isso que eu vou dizer se aplica à grande maioria das ferramentas de planejamento sucessório
que envolvam disposição patrimonial, que envolvam disponibilidade patrimonial. Em que sentido? Uma pessoa dispondo do seu patrimônio para a outra, né? Especialmente quando é por doação, tá? Porque na holding a gente tem a doação de cotas, né? Então, sempre que a gente vai ter essa disposição de patrimônio, ela deve observar os limites da legítima e da disponível, ok? E por que isso? Vamos lá, porque a legítima, de acordo com o próprio Código Civil, ela pertence de pleno direito aos herdeiros necessários. Então, via de regra, a legítima não é do detentor do patrimônio. E é muito interessante isso, gente, porque veja bem, o patrimônio até é da pessoa, se ela quiser dispor para si. Então, a pessoa tem um patrimônio de R$1 milhão. Em tese, ela pode torrar tudo até o último centavo? Pode, é dela. Desde que isso não a leve a uma insolvência, desde que isso não a leve a uma situação de prodigalidade, né? E aí é possível até uma interdição, né? Não existe mais a interdição, mas, enfim, um instituto jurídico análogo à interdição para que ela não disponha totalmente do seu patrimônio e chegue a uma situação de comprometer a sua dignidade humana, né? Mas, via de regra, ela pode sim dispor livremente do patrimônio dela para uso próprio. Agora, na hora que ela vai dispor em benefício direto de terceiros, aí isso já tem outras implicações, tá? E por que isso? Porque a doação, e aqui não importa se é uma doação de cotas dentro de uma holding ou a doação direta dos bens, ela importa também por disposição legal, via de regra, em antecipação da legítima. Então, olha, eu estou doando um apartamento para minha filha. Via de regra, se nada for dito, tá? Futuramente, por ocasião do meu falecimento, a minha filha teria que trazer esse bem à colação no inventário, informando, né, juridicamente, olha, recebi esse apartamento de mamãe, foi antecipação de legítimo, isso aqui eu já recebi, então agora eu estou trazendo de volta para a gente fazer aqui a verificação da legítima e da disponível. E por que isso? Porque a legítima, do ponto de vista dessa disposição patrimonial do detentor do patrimônio em benefício de terceiro, ela é intocável. Ela é intocável. Seja doação de cotas dentro de uma holding familiar, seja doação direta de bens, tá? E aí bens, entenda, dinheiro, bens móveis, bens imóveis, enfim, né? O que você puder considerar aí de uma disposição patrimonial de maior valor, tá? Seja para testamento, tá? Então, no testamento, via de regra, inclusive o que está lá legalmente determinado, é que até para efeito de testamento só pode constar do testamento a disponível. Por quê? Porque a legítima, como eu acabei de dizer, por disposição legal, ela é intocável, tá? Então, a legítima será sempre, sempre, sempre dos herdeiros necessários. E aí, trazendo um outro questionamento aqui, Gleice, então você está dizendo também que não pode ter uma distribuição desproporcional de patrimônio de cotas, né? De patrimônio não, mas de cotas, dentro de uma holding familiar? Pode. Pode haver uma disposição desproporcional, desigual de cotas dentro da holding familiar, desde que isso não fira a legítima daquele herdeiro. Gente, isso é tão delicado. Deixa eu ajustar aqui, porque caiu, peraí. Opa, pronto. Isso é tão delicado, gente, mas tão delicado, que no curso a gente tem 2 aulas tratando sobre isso, cada uma delas com 1h30 de duração, né? Para vocês terem noção do quanto isso é sensível dentro desse trabalho com holding familiar. Porque, de fato, gente, temos que respeitar a legítima ipsiliter. Então, eu vou pegar o próprio exemplo que a colega colocou aqui, porque é possível termos, sim, distribuição desproporcional de patrimônio dentro de uma holding familiar, desde que essa distribuição desproporcional de patrimônio ela seja feita utilizando-se da parte disponível do patrimônio. E por que isso, gente? Porque o próprio nome diz, a disponível, ela é de livre disposição.
ela é de livre destinação. O detentor do patrimônio, ele pode, inclusive, destinar a um terceiro que sequer é herdeiro necessário. Digo mais que sequer herdeiro. Porque, por exemplo, o irmão, o colateral, ele é herdeiro. Ele não é herdeiro necessário, mas ele é herdeiro. Ele está lá na linha de sucessão, ele está lá na quarta linha, né? Mas a pessoa pode dispor, por exemplo, para um amigo, para uma amiga, alguém que é muito próximo e que no momento difícil ajudou essa pessoa, e aí ela quer ali contemplar essa pessoa com algum bem, com algum patrimônio, sim, é perfeitamente possível que seja feito dessa forma. Volto a dizer, desde que isso esteja dentro da esfera de disponibilidade. Gleice, e que esfera é essa? 50% do patrimônio. Então, via de regra, 50% do patrimônio sempre será a legítima. 50% do patrimônio a disponível. Existe um cálculo específico da legítima, tá? Você tira as dívidas do decujus, você tira as dívidas relacionadas ao funeral, né? Existe um cálculo para ser feito no momento do falecimento. Mas quando a gente está tratando de planejamento patrimonial e sucessório, a gente traz ali a análise do cenário do que seria legítimo e disponível no momento da disponibilidade patrimonial. Então, no exemplo que a colega colocou aqui, um casal com R$ 1 milhão de patrimônio que eles constituíram após o casamento. 500 mil é a ameação da esposa, 500 mil a ameação do marido. Dos 500 mil do marido, 250 é a legítima, 250 é a disponível, tá? Se esse marido quiser doar por igual para ambos os filhos, não tem problema, ele vai pegar os 500 mil dele lá, vai dar 250 para cada um, 250 para um, 250 para outro, eles estão igualitários, entende-se que legítimo e disponível estão ali igualmente distribuídas, ok? Porém, gente, vamos lá, a parte do marido, 500 mil, ok? Ele tem 250 de legítima, 250 de disponível. Ele tem 2 filhos, então ele vai doar 125 para um, 125 para outro, do que tange a legítima. Os outros 250 mil, que é a disponível, gente, ele pode distribuir como ele bem entender. Ele pode, inclusive, doar para uma pessoa que nem são os filhos, que nem é um parente direto. Ele pode doar os outros 250 só para um dos filhos e não para o outro, e vice-versa, ok? Agora, na imensa maioria das vezes, o que a gente se depara na realidade é os pais querendo doar de forma igualitária entre os filhos, ok? Mas é possível fazer essa distinção patrimonial utilizando-se da parcela disponível, jamais da parcela legítima. Compreenderam? E isso, gente, é em qualquer ferramenta de planejamento sucessório. Vamos lá. Gleice, mas meu pai doou um apartamento para minha irmã, porque ela casou primeiro, tal, e aí meu pai quis contemplá-la, né, com um apartamento para ela já se instalar com o esposo, tal. Eu não me casei ainda, não tenho pretensão de fazer isso num curto espaço de tempo. Meu pai prometeu para mim que futuramente também me presentearia quando eu me casasse com um apartamento, mas como isso ainda não aconteceu, ele não me deu um apartamento. Isso está certo? Isso está errado? Tem algum problema nisso? Olha, errado não está, porque o seu pai ele pode dispor livremente do patrimônio dele, ok? Segundo ponto, bom, isso trará implicações futuras no inventário? Depende. Quantos apartamentos seu pai tinha? Não, era só o apartamento que ele mora com a minha mãe, ele comprou o apartamento e deu para minha irmã. Opa, isso pode configurar antecipação de legítima. Gleice, não, o meu pai, na verdade, é um patrimonialista. Ele tem 30 apartamentos. Inclusive, igual esse que ele deu para minha irmã, ele tem mais pelo menos uns 10, porque ele tinha um terreno e trocou com a construtora em área construída. Então, ele tem 10 apartamentos iguais. Ele pegou um e deu para minha irmã. Inclusive, a gente foi lá e assinou dizendo que aquilo estava dispensado de colação, que a gente tinha ciência que aquilo estava saindo da parte disponível. Então, futuramente, em havendo o falecimento do seu pai, se você ainda não tiver sido contemplada com um apartamento, por exemplo, você não poderá questionar aquela doação, porque ela claramente saiu da parte disponível. Existem detalhes, enunciado 119 do CJF, que traz regras específicas, né?
Quando que será verificada o efetivo impacto dessa doação, para efetivamente ser considerada ali se era da parte disponível ou somente da legítima, se há algum ponto de questionamento. Gente, isso é bem complexo. Mas fato é que, via de regra, o que é que você precisa ter em mente? Que, via de regra, se isso saiu da disponível, gente, não há mais o que questionar. Futuramente, você vai ter ali uma situação já estabilizada, inclusive pelo seu próprio consentimento de que tinha ciência de que aquele bem saiu da disponível. E aí, gente, a gente precisa olhar para esse cenário. Então, é possível que a gente tenha disposições distintas de patrimônio dentro de uma holding familiar, no que tange a distribuição de cotas, sim, desde que isso não fira a legítima. E ela colocou aqui além, aqui, ó. Ou, no caso de um casal sem filhos, mas ainda com os ascendentes, eles não poderiam integralizar todo o patrimônio na holding e dividir de forma que, na ocasião da morte de um deles, tudo fique para o sobrevivente? Não, gente, porque o ascendente é herdeiro necessário. O ascendente concorre com o cônjuge lá na segunda linha de vocação hereditária, tá certo? E aí ele concorre já por cabeça, né? Se concorrer, se o sobrevivente concorre com os dois ascendentes do cônjuge falecido, ela recebe 1/3 da herança. Se concorre com apenas um deles, recebe metade da herança. O cônjuge só herda sozinho em qualquer regime de bens na ausência de ascendentes e de descendentes. Ok, gente? E aí, uma questão interessante que eu acho é o seguinte, na hora que a colega coloca assim, porque isso é importante nos nossos escritórios, tá? Olha só, no caso de um casal sem filhos, mas com os ascendentes vivos, eles não poderiam integralizar todo o patrimônio na holding e dividir de forma que, na ocasião da morte de um deles, tudo fique para o sobrevivente? Bom, gente, o cenário aqui é o seguinte, só tem ascendentes vivos por quê? Porque é um casal já de idade avançada que não teve filhos, entende? Ou é um casal muito jovem que ainda não teve filhos. Porque isso faz uma diferença muito grande. Se é um casal muito jovem que ainda não teve filhos, eu sugiro que ele espere um pouco mais aí para realizar esse planejamento sucessório dessa maneira. Entende? Dessa maneira. Por quê? Porque podem surgir filhos desse casamento, às vezes até mais de um filho, né? Aí ao longo da vida. Então, às vezes é um casal muito jovem, né? Que ainda não tem filhos, mas que ainda poderá tê-los, inclusive mais de um, né? E aí, para evitar, ajusta para um lado, ajusta para o outro, faz call option, volta, integraliza mais bens, agora vamos doar de novo. De repente, é melhor deixar essa fase de doação de cotas para um segundo momento. Não, Gleice, é um casal já com uma certa idade, né? Biologicamente, não se acredita que tenham filhos, talvez por adoção, mas biologicamente não é o que se acredita, né? Não há mais essa expectativa, eles mesmos já não o terão mais, né? E aí, mas ainda tem os ascendentes, gente. Esses ascendentes precisam ser contemplados de alguma forma, tá certo? De alguma forma, para que não haja aí uma situação aí de fraude sucessória, né? E às vezes o ascendente ficar ali desprovido, desprotegido. O que muitas vezes acontece, gente, para fazer essa equalização de forma mais, digamos assim, eficiente, é a conjugação de um seguro de vida em favor desses ascendentes, tá? Até por uma questão de expectativa de vida. Porque, por exemplo, se esse casal, né, no exemplo que a colega colocou, tem 60 anos, os ascendentes vão ter aí em torno de 80. É o que se espera. 80, 85, né? E, logicamente, gente, minha avózinha, mãe do meu pai, maravilhosa, tem 100 anos. Olha que maravilha, gente, que maravilha. Minha avó tem 100 anos, né? Mas não é isso que se espera. A expectativa de vida não é essa, né? O que se espera é que, via de regra, os mais velhos faleçam antes dos mais novos, né? Então, o curso natural da vida aponta para que esses ascendentes venham a falecer antes, né? Mas caso aconteça, e a pandemia ceifou muitas vidas de forma muito precoce, né? A gente aprendeu essa dura lição, isso pode acontecer. Às vezes é mais interessante conjugar um seguro de vida para que esse seguro de vida preencha
uma eventual lacuna. Não que o seguro de vida vá suprir uma sucessão regular, até porque o seguro de vida não é considerado herança, tá? Mas talvez ele venha para preencher essa lacuna em relação a essa questão dos bens e um eventual falecimento precoce do filho em relação ao pai, ok? Então, precisamos analisar também essa questão do momento em que essa pessoa está de vida para saber qual o melhor instrumento de planejamento para ela. E, por fim, ela colocou aqui, ó, nesses casos, pode-se afirmar que a holding tem os mesmos impedimentos ou limites legais que um testamento em relação à herança. Correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Porque dentro da holding familiar, o que a gente faz em relação às cotas é uma doação. É uma doação. Né? Ela difere da doação direta, porque na doação direta a gente doa o bem individualmente considerado, e na holding a gente doa cotas sociais, né? Mas sim, como a doação, ela por disposição legal importa e antecipação de legítima, e a gente precisa sempre respeitar a dobradinha legítima disponível, dentro da holding essa regra se repete. Ok? Então, na distribuição de cotas, a legítima é intocável. A legítima tem que ser respeitada, a disponível pode ser livremente distribuída. Ok? Espero ter respondido essa dúvida aí espetacular que nos chegou aqui. Agradeço demais, doutora. Ela vai saber que eu estou falando com ela. Agradeço demais a sua contribuição aqui no canal, foi espetacular. Ok? Então, meus amigos, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas precisava de explicações adicionais, né? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e fique aqui para as novidades que teremos aqui no segundo semestre, ok? Muitíssimo obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.